a minha percepção, né, de um recém-chegado é de que essa mentalidade católica mais religiosa, ela parece estar muito mais enraizada nas gerações mais antigas. A impressão que eu tenho é de que os mais novos, eles têm talvez como uma identidade nacional, como parte da nacionalidade portuguesa você é católico, talvez Mais isso. cultural do que religioso, né? Exato, exato, né? Mais cultural do que religioso. E eu creio que esse volume migratório, né? E veja, não são só brasileiros que vieram para Portugal, né? A gente tem americanos, a gente tem pessoas de outras partes da Europa, nós temos muita gente do continente africano. E quando você, pelo menos foi parte da minha experiência também quando eu morei nos Estados Unidos, você começa a conviver com outras culturas. Foi o que eu vivi, por exemplo, em São Paulo, né? Você vive em São Paulo, capital, é um mundo lá de 20 milhões de pessoas numa cidade, numa grande cidade, né? Você começa a ter a sua mente muito mais aberta para olhar culturalmente e respeitar ou estar mais aberto a ouvir da cultura do outro. E uma vez que você começa a ter contato com pessoas diferentes, você começa a ser mais aberto para isso, eu creio que isso contribui, inclusive, para a maneira e para o discurso religioso. Então, eu acredito que possa existir um entrave, né, da mente católica, como a gente tem experimentado com algumas pessoas na nossa igreja que foram convertidas recentemente e enfrentam uma resistência dentro de casa, né? Às vezes do cônjuge, às vezes dos avós, às vezes dos pais, né? Essas pessoas sofrem com isso, né? Até o pastor Tiago Cavaco comentou comigo, né? Ele falou, Léo, ele fala, meu irmão Leonardo, né? É o jeito do pastor Tiago Cavaco falar, né? Foi meu irmão Leonardo, aqui em Portugal existe um custo social muito alto de quando você passa a crer em Jesus Cristo, né? Então esse custo ele existe, né? Ainda que a pessoa seja mais aberta a receber a mensagem, muitas vezes os próximos, os amigos, os parentes talvez não sejam, né? E talvez esse seja um entrave, né? A questão da rejeição social, né? Mas eu vejo que a impressão que eu tenho é que as gerações mais novas têm até uma sede por querer ouvir acerca de Jesus, né? Quando eu pego aqui, a gente teve recentemente algumas jovens portuguesas que vieram a Cristo ali no nosso meio, e quando eu perguntei, mas por quê? Ela falou assim, ó, porque eu sempre tive a vontade de conhecer a Deus e eu nunca ouvi dele, eu nunca encontrei na Igreja Católica. Então, talvez, né, para aqueles que já estão decepcionados com a Igreja Católica Apostólica Romana, né, ou para aqueles que não foram criados na tradição, ainda que sejam culturalmente católicos, né, talvez não seja um entrave, talvez seja até um ponto de partida